Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma questão da UFO. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Para uma certa receita de floral, a proporção de essência que deve ser diluída em água é de 1 ml de essência para cada 48 ml de água. O recipiente utilizado para a preparação da mistura tem um formato de um cone circular reto. O raio mede 3 centímetros e a capacidade total é de 81 mililitros. O conta-gotas utilizado para a essência possui uma haste de borracha e um tubo de vidro, que é ocupado pelo líquido, com o formato de um cilindro circular reto e capacidade para 2 mililitros. Suponha que na preparação de uma mistura, a altura do volume de água no recipiente é de 18 sobre π centímetros, como está escrito aqui. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Calcule o volume de água no recipiente e use que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Bem, nesse recipiente aqui, a gente tem a alturona, que eu vou chamar de H maiúsculo. E a gente também tem a alturinha aqui, ó, essa alturinha, que seria o H minúsculo, que é o 18 sobre π. E aqui a gente tem o raio menor. Então perceba aqui, ó, que a gente tem dois triângulos semelhantes, pois aqui a gente tem um ângulo e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Portanto, eu estou diante de dois triângulos semelhantes. Então eu posso usar a semelhança aqui. Como eu vou utilizar a semelhança para me ajudar nessa questão? Eu posso pensar o seguinte: o volumão pelo voluminho, seria igual à razão de semelhança ao cubo. O volumão pelo voluminho é a razão de semelhança ao cubo. E o que é a razão de semelhança? A razão de semelhança seriam dois lados divididos. Portanto, alturona por alturinha, por exemplo. Então, a razão de semelhança aqui seria igual a alturona dividido pela alturinha. Esta seria a razão de semelhança. A alturona eu não tenho, mas eu tenho que o volumão é 81 mililitros, ou seja, é 81 centímetros cúbicos. E o volume total seria o volume do cone. Como a gente faz o volume do cone? É π vezes raião ao quadrado, vezes alturona, tudo isso dividido por 3. Isso aqui seria igual a 81. Então, nós teríamos o seguinte aqui: π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a alturona, tudo isso dividido por 3, é igual a 81. 3 dá para cancelar com 3 ao quadrado, vai sobrar 3 aqui. 81 dividido por 3 resultará em 27. Portanto, a alturona seria 27 dividido por π. E a alturinha, como é dado no enunciado, seria 18 dividido por π. Vamos calcular então a razão de semelhança? A razão de semelhança seria equivalente a alturona dividido pela alturinha. Portanto, a razão de semelhança seria igual a 27 sobre π dividido por 18
sobre π. Dá para cancelar o π com o π. E aqui, ó, dá para dividir o 27 por 9, que dá 3, e o 18 por 9, que dá 2. Portanto, a razão de semelhança será igual a 3 sobre 2. Então, para eu encontrar o volume do recipiente, utilizarei essa fórmula, ou seja, o volumão dividido pelo voluminho é igual à razão de semelhança, ao cubo. Então, vamos lá. O volumão é 81, é o volume do recipiente maior. E o volume do recipiente maior é igual a 81, como é dado no enunciado. Portanto, o volume do recipiente maior é 81. O volume da parte menor é o que eu quero, seria o V. É igual a razão de semelhança é 3 sobre 2. Tudo isso elevado ao cubo. Então, nós teríamos o seguinte. 81 sobre V igual 3 ao cubo dá 27 e 2 ao cubo dá 8. Dá para eu cancelar o 81 por 27, resultando em 3. Portanto, o volume de água no recipiente seria 8 vezes 3, que seria equivalente a 24 mililitros. Então, o volume no recipiente seria de 24 mililitros. Vamos fazer uma resposta? Leia a pergunta, calcule o volume de água do recipiente e responda de acordo com a pergunta. O volume de água no recipiente será de 24 mililitros. Feita a resposta, vamos ao item B. Determine a fração da altura do tubo de vidro do conta-gotas na posição vertical, que deve ser preenchida com essência para a preparação dessa mistura. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente sabe o seguinte, que é 1 ml de essência para 48 ml de água. Como aqui eu vou usar 24 ml de água, então a gente poderia pensar da seguinte maneira. Item B. 1 ml de essência para 48 ml de água. Então, 1 ml de essência para 48 ml de água. Como no caso são 24 ml de água, o volume de essência, eu vou chamar de VE, será igual a não sei. Então, vamos calcular? Dá para a gente calcular aqui, ó, 48 dividido por 24 vai dar 2. Então, quer dizer que 2 vezes o volume da essência é igual a 1 ml. Portanto, o volume da essência seria igual a meio ml. Meio mililitro. Este seria o volume da essência. Ele quer a fração da altura no tubo de vidro. Então, pensa assim. Se fossem 2 ml, de essência, ia ocupar um tubo inteiro, correto? 2 ml de essência ocupará um tubo inteiro. Como eu preciso apenas de meio ml de essência, vai ocupar uma fração F. Meio ml de essência vai ocupar uma fração F. Então, a gente multiplica em cruz.
Então, nós teremos que 2F é igual a 0,5. Passa o 2 dividindo, então F é igual a 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Dá para dividir por 25. Isso implica em que F é igual a 1/4. Se F é igual a 1/4, vamos fazer uma resposta? Como é que a gente faz a resposta? A gente lê a pergunta e responde. Então, olha só, determine a fração da altura do tubo de vidro. Resposta: a fração da altura do tubo de vidro é 1/4. A fração da altura do tubo de vidro seria igual a 1/4. E esta seria a resposta do item B.